Nós vamos começar então a aula de hoje falando sobre o mar profundo, que é o sistema mais diferenciado dentre todos esses que a gente estudou até agora. Então nós começamos na zona de marés, nós fomos abaixando pela plataforma, entrando mar adentro, chegamos então hoje nessa aula de mar profundo. Então hoje eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos ligados aos estudos oceanográficos e principalmente sobre o bentos de mar profundo. Então nós vamos estudar o conhecimento que existia na época, né? Fazer um breve histórico de como começou os estudos em mar profundo até os dias de hoje com o desenvolvimento tecnológico atualmente existente para esses estudos. Os principais processos físicos atuantes nesse sistema, então nós vamos recordar o que realmente vai delimitar esse ambiente disponível para a colonização dos animais e micro-organismos, há mudanças na diversidade, na abundância e na biomassa desses organismos com esse aumento excessivo, muito grande da profundidade, a queda de alguns paradigmas até então existentes sobre a biologia das espécies de mar profundo, os principais ambientes redutores que existem no mar profundo. Então, falar um pouquinho sobre as fontes hidrotermais, as exudações frias e os ambientes formados pelas carcaças de baleias. Bom, então vindo aqui para um histórico, como é que a gente chegou, como é que começou os estudos a respeito da biologia do mar profundo, já que é um ambiente tão longe da praia, é tão difícil da gente conseguir amostrar. Então, a história da pesquisa, da exploração biológica sobre os fundos das bacias oceânicas começou na realidade em meados de 1830, com Edward Forbes, que foi um escocês que fez uma teoria que depois foi muito contestada, mas que na época que fez foi uma teoria que causou assim uma revolução, né, no meio científico, dizendo que a vida acabava ao se atingir os 600 metros de profundidade. Então esse é o Edward Forbes. Por que eu coloquei ele aí? Porque ele é considerado o pai da biologia marinha do Reino Unido, né, da Inglaterra. Então esse pesquisador, ele trabalhou fazendo estudos no mar Egeu. E aí então ele percebeu que à medida que ele coletava, ele trabalhava com draga, né? Não existia nenhum busca-fundo, nada disso. Então ele fazia arrasto com dragas e ele trabalhou até uma profundidade de 600 metros, conseguiu fazer esses arrastos até 600 metros. E ele viu que à medida que ia aprofundando essas amostragens, ia rareando e até ele conseguiu que não houvesse mais nenhum organismo disponível, visível nessas profundidades maiores, até 600 metros. Essa teoria foi muito contestada, inclusive o Forbes caiu em desgraça por um tempo, quando os estudos continuaram e houve necessidade de fazer manutenção de cabos telegráficos entre a Europa e a América. E com isso, então, com essas prospecções com finalidade econômica, foi coletado amostras através de dragagem, né, e que veio então nesse equipamento, nessas sondas que eles colocavam para medir a profundidade, vieram animais incrustados nos equipamentos. Então eles perceberam que existia vida em profundidades maiores que essa de 600 metros. E aí então começou a ser contestada a teoria do conceito de zona zoica, ou seja, a zona profunda e a zona sem vida. Aí um aluno brilhante do Edward Forbes, que foi o Yville Thompson, que vocês vão ver, que deu nome a uma fossa, um platô muito famoso, muito estudado Yville Thompson. Então, Yville Thompson se juntou com um pequeno grupo e montaram, então, duas expedições para estudar
aqueles pontos além dos 600 metros, né? Já que havia indícios de existência de vida. Então foram as expedições do navio de Sua Majestade Lightning, que foi um navio de guerra adaptado para fins oceanográficos, para estudos oceanográficos, uma expedição em 1868, e depois ele voltou pesquisando ainda com o navio Porcupine. E aí eles conseguiram mostrar organismos em profundidades até 4.000 metros. Então vocês vejam que desceu muito, aumentou muito, ampliou muito o conhecimento que a vida realmente não acabava nos 600 metros. Então caiu por terra esse conceito de zona zoica e se viu que no mar profundo, nas bacias oceânicas, haviam organismos capazes de viver. Então, baseado nessas ideias e nesses achados, em 1872 a 1876 foi montada a expedição mais ambiciosa para mar profundo na época, que vocês já devem ter ouvido, que é a expedição Challenger. O Challenger demorou 3 anos e meio para trabalhar na área do Mar do Norte, no Atlântico Norte, e realizou então pesquisas trabalhando em profundidades até 5.300 metros, ou seja, elevou mais ainda aquele conhecimento que se tinha. Tem muitos volumes de uma obra que foi publicada sobre a fauna encontrada pelo Challenger. Então vocês podem ver, são livros grandes, bonitos da gente abrir, né, grossos, e tem tudo o que foi feito até então, né, sobre o material do Challenger. Isso foi publicado por volta de 1970, 70 e poucos. Bom, então, com isso, esse conhecimento que existia vida no mar profundo, ele foi vindo até a década de 1960. Então, vocês viram que a coisa não caminhou muito, né? Nesse tempo todo, porque existia impedimento tecnológico para fazer prospecção em mar profundo. Mas aí veio a Guerra Fria. E a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, que vocês também sabem disso, não é? Começou a haver o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, novas tecnologias para espionagem, novas tecnologias para poder submarinos, submersíveis, né? E com isso, então, desenvolveu veículos remotos. E esses veículos remotos, inicialmente usados na Guerra Fria, eles foram utilizados por grupos de pesquisa para poder fazer prospecção através de filmagens, através de fotos, né? O começo dessa história toda, dessa tecnologia toda, começou então após a década de 60. E aí, com o tempo, isso foi repassado para as universidades, para as instituições científicas, que foram então desenvolvendo equipamentos cada vez mais sofisticados. Então é essa a origem da tecnologia atual que nós temos para poder fazer a prospecção de mar profundo. Hoje a gente tem ROVs que vão lá, que coletam e que obtêm a amostra in situ, né, do material. Uma tecnologia que está para sair nos próximos 4 anos, que vão simular em mar profundo, a 6.000, 7.000 metros de profundidade, vão coletar com um robô, e esse robô então leva uma câmera estanque que ele consegue manipular, que entra água do mar, que sai água do mar, consegue manipular micro-organismos e fazer experimentos no local com esses micro-organismos. Então isso é um avanço tremendo, né? Quando a gente pensa que a coisa começou na década no século XIX. Então nós estamos com um avanço enorme em respeito ao conhecimento do mar profundo, sob o ponto de vista biológico, físico, devido então a esse incremento tecnológico que surgiu após a Guerra Fria. Bom, então quando a gente pensa no mar profundo, tem que avaliar também a extensão dessas terras emersas, né, e imersas. Então, isso aqui é um gráfico que mostra a elevação que vocês têm acima do nível do mar, a quantidade, a área de terras elevadas acima do nível do mar e o que está abaixo do nível do mar. Então, se vocês repararem, 90% das terras emersas, elas estão em profundidades abaixo dos 1.000 metros de profundidade, né?
Então, nós temos uma quantidade enorme, 70% de tudo isso aqui, de toda a terra que existe, todo o continente, está debaixo do fundo do mar. E desse tanto, a maior parte, então, está voltada para profundidades maiores de 1.000 metros. Entre 4.000 e 5.000 metros, vocês têm 23% dessa área. Então vejam que as bacias oceânicas são realmente um ambiente mais extenso, onde a gente vai encontrar uma série de comunidades muito bem adaptadas para viver então e explorar esses ambientes. Bom, e vocês vão me perguntar, existem limites nesses ambientes profundos? Existem aqueles limites que a gente já viu em aulas passadas, não é? Em grandes aproximações. Mas um conceito que tem sido cada vez mais verificado é que até 500 metros a gente tem de profundidade, existe uma fauna de transição entre, no bentos, né, que eu estou falando para vocês, é fauna bêntica. Então, no fundo do mar existe uma transição por volta desses 500 metros. Então, é a fauna que consegue vir das zonas rasas e chegar até profundidades, bem como faunas de zonas mais profundas que conseguem subir até essa profundidade máxima. Então, dificilmente organismos, espécies que estão vivendo no mar profundo vão conseguir chegar acima desses 500 metros de profundidade. Elas têm barreiras físicas importantes que não permitem para as larvas e para os organismos, então, se dispersarem, né? Nós temos exemplo desses estudos, por exemplo, para a costa do Brasil, publicado, então, nesses trabalhos de Sumida Pirisonin e Pirisonin em 2001. Se vocês tiverem curiosidade também, podem procurar. Bom, então o ambiente físico, o que vai dar, quais são as grandes linhas que vão delimitar esse ambiente? Primeiro, a gente tem que pensar na origem das águas profundas do oceano. Então, essas águas formadas tanto no Atlântico Norte, no Mar da Noruega, quanto no Mar de Weddell, a água antártica de fundo, ela tem características peculiares. E essas características, então, vão ser capturadas em superfície e carregadas ao longo do caminho da água profunda, né, da água antártica profunda, pelas bacias oceânicas. Então, a primeira delas, a primeira característica dessas águas que vão condicionar esse ambiente de fundo disponível para ser habitado, é a temperatura e a salinidade. Então, abaixo dos 2.000 metros, a temperatura costuma ser mais ou menos constante, em torno dos 4 graus centígrados, né? É o que vocês têm, então, dado por uma termoclina, que se a gente considerar da superfície até a bacia oceânica 4.000 metros, vocês vão ver que a termoclina tem uma zona bastante ampla, que vai de cerca do final da plataforma, do bordo da plataforma continental, cerca de 200 metros, até por volta média de 1.000 metros. Dos 1.000 metros para baixo, a temperatura já começa a ficar mais constante, né? A temperatura e a salinidade, por volta então de 4 graus centígrados e a salinidade de 34,7. Também são características gerais, né? A gente vai ver que existem áreas dentro dessas grandes bacias que têm características diferentes dessas gerais, né? Então, isso devido a correntes locais, barreiras geográficas, por exemplo, as cadeias mesoceânicas, as diferentes latitudes que essas bacias estão colocadas. Então, com isso a gente tem que águas de profundidades iguais, se elas estão separadas por qualquer barreira dessas ou submetidas a qualquer corrente diferencial no fundo, elas podem ter temperaturas diferentes. Então, aqui vem o famoso exemplo do platô de Vaiville Thompson, que é o pesquisador que eu falei para vocês, o aluno do Eduardo Forbes. E então, nesse platô, foi encontrado em 1.100 metros de profundidade, do lado de uma barreira geográfica que tem lá, menos 0,4 graus. E ao sul desse platô, na mesma profundidade de 1.100, uma temperatura de 6 graus. Então, vocês veem que a diferença é muito grande quando a gente trata de um ambiente que era considerado estável. Então, é estável, mas até certo ponto. Existem diferenças ao longo dessa estabilidade. E outra coisa também que acontece nas profundidades maiores é que em mares semifechados. Então, os mares semifechados, eles podem ter
uma feição no fundo, uma característica de fundo totalmente diferente desse padrão, desse geral que eu falei para vocês. Então, por exemplo, no Mar Vermelho e em 13 graus, a 2.000 metros, no Mediterrâneo e no Mar Vermelho, que são mares fechados, vocês têm no Mediterrâneo em 13 graus a 2.000 metros de profundidade. E no Mar Vermelho, nessa mesma profundidade de 2.000 metros, vocês vão ter 21 graus centígrados. Tanto é que a fauna do Mediterrâneo e a fauna do Mar Vermelho, ela é famosa por ser exuberante, por ter uma alta diversidade e por ter os recifes de coral, que vocês sabem que são muito famosos e a diversidade é bastante alta, né? E a salinidade é muito alta, então pode até chegar a 40 por mil. Então é uma característica diferente, diferenciada desses mares internos, considerados mares internos como Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Egeu. Bom, oxigênio. Se a água que se forma, que está no fundo das bacias oceânicas, ela é formada em superfície, né, nos polos, então é uma água que é rica em oxigênio. E essa água rica em oxigênio, então, ela tem geralmente uma concentração entre 6 a 7 mililitros por litro. Só que também águas de fundo que são muito antigas, ou seja, as águas que se formaram na superfície, mas que durante um longo tempo elas vão caminhando pelas bacias oceânicas, que são águas, por exemplo, mais de idades altas, encontradas no norte do Pacífico, elas vão ter um oxigênio já consumido pelo tempo, né? pela atividade biológica, e não é renovado. Então pode ter valores menores que 3,6 mililitros por litro, ou seja, é uma condição oxigenada, não é condição de depleção de oxigênio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma variação no conteúdo de oxigênio da água de fundo à medida que essa água vai envelhecendo, vai caminhando para o centro das bacias oceânicas. Nenhum organismo que existe nas bacias oceânicas está sujeito a condições de falta de oxigênio, exceto em alguns pontos isolados. Novamente, o mar profundo não é um lugar homogêneo. Então, na grande maioria, não existe problema de oxigênio. Mas em alguns pontos, nas zonas de oxigênio mínimo, em alguns locais, que ficam em áreas onde a produção primária superficial é muito alta, regiões de ressurgência, por exemplo, e aí o fluxo de matéria orgânica é muito alto para o fundo naquele ponto. Isso faz com que a atividade bacteriana seja aumentada e o consumo de oxigênio também. Então, essa demanda de oxigênio sendo mais alta vai promover nesse fundo, nesse ponto da bacia oceânica, um consumo mais elevado e uma depleção de oxigênio. E aí a gente pode ter valores mais baixos e deficiência de oxigênio para a fauna. Então, uma modificação de densidade de fauna devido a esse consumo excessivo de oxigênio. Então, a fauna se torna empobrecida. Então, locais que têm esse tipo de referência junto à fauna bentônica, a local de ressurgência, no fundo, de ressurgência da costa do Peru, na costa da Namíbia e no Mar da Arábia. Então, são áreas superficiais de alta produtividade em que o fundo reflete isso através do alto consumo de oxigênio e de um bentos, uma fauna bêntica empobrecida. Bom, aí vocês vão pensar, mas como que uma fauna que está vivendo em áreas deficientes de oxigênio, ela pode sobreviver? E aí, então, esses organismos vão ter adaptações para aumentar a ventilação, para melhorar a eficiência de captação desse oxigênio que é deficiente. Então, geralmente, são organismos que têm áreas branquiais expandidas, aumentadas para poder aumentar a superfície de captação de oxigênio, né? Existem alguns poucos pontos de anóxia total, ou seja, inexistência de oxigênio, que é ao redor e nas fontes hidrotermais, que a gente vai ver mais no final da aula, que ambiente peculiar é esse, em meio, então, ao ambiente oxigenado de mar profundo. Bom, um outro fator importantíssimo para a colonização de ambientes no fundo é a pressão hidrostática. Então, vocês sabem que a pressão dos oceanos, ela é de uma atmosfera, né, na superfície, ou seja, 1 kg por centímetro de força
na superfície, em cima de cada centímetro quadrado, e vai crescendo a uma atmosfera a cada 10 metros. Ou seja, se a gente for em 200 metros na plataforma continental, no final da plataforma continental, a gente vai ter uma pressão de 21 atmosferas e em 5.000 metros, por exemplo, 501 atmosferas, o que seja meia tonelada de peso em cima de cada centímetro quadrado do fundo. Então vocês vejam que a pressão é algo extremamente importante e limitante para a vida no fundo, né? Abaixo, então, de 6.000 metros, a pressão é tamanha que a adaptação dos organismos vai passar para uma adaptação fisiológica. E o que vai acontecer para eles conseguirem viver dos 6.000 metros para baixo? Eles vão ter mudança estrutural na forma dos enzimas. Então, os enzimas do organismo, eles passam a ter formatos diferentes para poder conseguir se ligar a proteínas e fazer as reações biológicas ocorrerem. Então, há uma modificação estrutural da organização molecular dos organismos. Existem outros grupos, por exemplo, grupos que são muito abundantes até essas profundidades. Ou seja, crustáceos decápodes, anêmonas, equinodermos, por exemplo, não ocorrem abaixo de 6.000 metros. Enquanto outros grupos, Holotúrias poliquetas, os poliquetas dessa família Dorvileidae, que são os que ocorrem realmente no fundo, eles são extremamente abundantes. Então vocês vejam que tem grupos que vêm da plataforma, mas eles param em 6.000 metros, como crustáceos decápodes e esses anêmonas e equinoides. Aí outros grupos conseguem passar essa barreira e se adaptaram e se deram muito bem, né? São muito abundantes nessas grandes profundidades. Então, essa pressão de seleção, ela estaria atuando mais nos primeiros estágios embrionários desses grupos que são mais sensíveis à pressão. Então, na realidade, essa alta pressão ela vai atuar no início da formação dos organismos, impedindo a divisão celular e impedindo que eles se desenvolvam. Então, eles não conseguem ultrapassar a barreira dos 6.000 metros devido à pressão, né, por essa atuação. Aqueles que têm as modificações fisiológicas, então eles conseguem passar para frente, conseguem se desenvolver e colonizar. Bom, sedimentos. Se a fauna bêntica vive sob sedimento, o sedimento dessas bacias oceânicas também é muito peculiar. Primeiro que nas proximidades do talude continental pode haver camadas com alta carga orgânica. Lembra que a gente viu que os taludes são verdadeiros desembocadouros de material orgânico que vem da superfície? Então, com isso, essa quantidade de sedimento que vem, ela vai ficar sempre em movimento acima do assoalho oceânico, formando então uma camada, chamada camada nefeloide, carregada de partículas orgânicas, constantemente em suspensão. Então, é uma camada que tem uma carga orgânica muito alta. É o que acontece, então, nas bacias oceânicas próximas de desembocadura de talude, próximo do talude. Mas aí, saindo dessas áreas, onde tem essas camadas nefeloides, e andando mar abaixo, né, ou seja, a gente continuando a ir para o fundo, então nós vamos ver que tem mudanças importantes que vão acontecer nesses sedimentos. Nós vamos chegar nas vasas, que eu já vou mostrar para vocês a distribuição no assoalho do mar profundo. Bom, então, essas camadas nefeloides, que vocês já devem ter aprendido também, elas são importantes corredores de transferência de matéria orgânica, de carbono para o mar profundo. Então, além daquelas áreas localizadas no meio do oceano, que vai cair, que são áreas de ressurgência, como a gente viu, por exemplo, na costa do Peru, vai cair aquilo tudo até o mar profundo e vai chegar uma quantidade de carbono importante naqueles pontos do fundo. Existem no pé do talude esses fluxos, esses fluxos de matéria orgânica que vai ficar nessa camada nefeloide que tem movimento junto ao fundo, ela não é uma coisa estática, ela tem correntes que levam essa camada ao longo do fundo. Então, por uma certa distância, vai haver enriquecimento orgânico e vai haver uma fauna
mais rica, devido então ao alimento e aos nutrientes que estão nessas camadas. E também é uma camada importante para a transferência larval, para a distribuição das espécies. Então, as larvas ficam nessas camadas, têm nutrientes e elas vão então sendo dispersadas à medida que as correntes levam esse material para os vários locais na planície abissal. Foram realizados experimentos com fundeios em 4.880 metros de profundidade no Atlântico Norte, em 1988, e eles viram nesses experimentos uma coisa muito interessante. Eles viram que nessas grandes profundidades existiam modificações do leito oceânico, o sedimento do leito oceânico, causado por processos de erosão local e de deposição local. Ou seja, ocorriam em determinadas áreas do oceano profundo tempestades de energia cinética que tinham a capacidade de remobilizar esse sedimento localmente. Então, na realidade, o sedimento não é alguma coisa que fica no fundo estanque. O sedimento tem movimentação, e ele tem movimentação através das camadas nefeloides, e ele tem movimentação através dessas tempestades que ocorrem, tempestade entre aspas, porque não é uma tempestade de raio, né? É uma tempestade promovida por uma movimentação maior da velocidade junto ao fundo, e aí essa tempestade, no caso, essa movimentação, causaria a ressuspensão e a remobilização dos sedimentos, né? Carregando com isso toda a carga orgânica e animal que ele tem. Bom, então está aqui para vocês verem a distribuição dos sedimentos nas bacias oceânicas. A gente tem os sedimentos primeiro constituídos, o primeiro tipo são as vasas, o segundo tipo são as argilas vermelhas, e vocês vão ver que as vasas são o que formam a maior parte do sedimento do mar profundo. E essas vasas que vocês estão vendo aqui na cor azul, na cor amarela e na cor vermelha, elas ocupam as bacias oceânicas e são compostas por silt, argila e restos animais, restos de casca, testas de foraminífero, frústulas de diatomáceas, todo o resto orgânico dos animais que morrem e vão então parar no fundo e se sedimentar e se juntar a esse alto conteúdo de silt e argila. Então são sedimentos finos, enriquecidos com material carbonático, se for uma profundidade até 4.000 metros, porque até 4.000 metros o carbonato ainda consegue ser fixado, né? Ele não se dissolve. Abaixo de 4.000 metros a temperatura é muito fria, então o carbonato se dissolve. Então as conchas carbonáticas não conseguem mais ficar na forma, o carbonato não fica mais depositado nas conchas, elas se desmancham. Então de 4.000 a 6.000 metros o que a gente vai encontrar nessas vasas são depósitos de sílica, de material de sílica, então foraminíferos, diatomáceas, né? Então nós não temos mais o componente carbonático, é por isso a diferença de cor. Então vocês têm que as silicosas ficam mais em latitudes mais altas, por quê? Porque na temperatura fria, nas altas latitudes, a gente tem uma grande produção primária composta por diatomáceas. Essas diatomáceas têm vasas silicosas e vão cair e se sedimentar aqui. Enquanto que nessas zonas aqui nós temos vasas calcárias, que são o quê? Regiões mais quentes, onde existem recifes na superfície, cujos animais perdem as suas cascas, as suas testas, as suas conchas, e isso vai se depositar no fundo até 4.000 metros, né? Que são então essas áreas azuis. E as áreas vermelhas, que estão bem no centro do oceano, são aquelas que compostas exclusivamente por argilas vermelhas, que são fundo, que são sedimento proveniente de atividade vulcânica. Então, os vulcões que existem associados às bacias oceânicas, eles constantemente estão em atividade, a gente vai ver através das fontes hidrotermais, por exemplo, e esse sedimento todo que é lançado através de vulcanismo, ele vai ser depositado, então, nos fundos, onde estão as argilas vermelhas, que são essas áreas vermelhas aqui no fundo. Isso, então, abaixo
de 6.000 metros de profundidade. E o último tipo de sedimento que a gente encontra no fundo são os nódulos de manganês. Então, nódulos de manganês ocorrem em algumas áreas do oceano profundo, não é em todos eles, mas ocorre principalmente no Oceano Pacífico, né? E tem um crescimento bastante lento. Essa deposição de manganês é muito lenta. Esse acúmulo cresce, para vocês terem uma ideia, 1 centímetro a cada 1000 anos. Então, é uma deposição muito lenta que vai parar no mar profundo em altas profundidades, 4.000, 6.000 metros. E se pensou há muito tempo atrás em se explorar esses nódulos como fonte de riqueza mineral. Mas é tão caro explorar os nódulos e ainda tem tanto manganês em superfície que foi considerado, então, fora de propósito fazerem investimento para poder explorar alguma coisa que tem tanto na superfície, né? Mas, enfim, tem bancos muito grandes de manganês nos fundos das bacias oceânicas.